Olá, eu vou falar sobre o caso Pavés Pavés versus Chile. Esse caso é riquíssimo, ele traz precedentes jurisprudenciais, parâmetros protetivos bastante interessantes, e ele vem na trilha de outro caso muito famoso em que a corte condenou o Estado chileno, que é o caso conhecidíssimo Atala Arrifo versus Chile. Pois bem, neste caso Pavés Pavés, que resultou numa sentença da Corte Interamericana de fevereiro de 2022, o Estado do Chile foi novamente condenado por prática discriminatória com base em orientação sexual, porque o Estado, o poder público chileno, permitiu, assentiu com prática discriminatória por razão de orientação sexual contra uma professora, a senhora Sandra Cecília Pavés Pavés, que era professora de religião católica na rede pública, em uma escola pública chilena. Essa senhora, por ser uma mulher lésbica, teve o seu certificado de idoneidade revogado pelo Bispado de São Bernardo, ou seja, um órgão da Igreja Católica retirou a autorização da Igreja Católica para que essa senhora lecionasse a disciplina de religião católica, apenas em razão da sua orientação sexual. Ela não foi considerada apta, ela não foi considerada, digna de continuar a exercer o seu cargo de professora de religião católica por conta dessa motivação, que a sua conduta não teria atendido os princípios, não teria respeitado, observado os princípios canônicos católicos. Pois bem, em razão da revogação da autorização por parte da Igreja Católica, o Estado chileno passou a entender que, de acordo com a legislação chilena, ela não mais cumpria com todos os requisitos para continuar a lecionar a disciplina de religião católica, apesar de que essas aulas, como eu já falei, eram ministradas numa escola chilena, o salário dela era pago pelo Estado chileno. A escola pública chilena alterou a função dessa senhora. Ela deixou de ministrar aulas e passou a trabalhar como inspetora interna, e passou a trabalhar como inspetora em uma atividade administrativa dentro do mesmo estabelecimento educacional. Essa senhora buscou o poder judiciário chileno, alegando que essa revogação do certificado de idoneidade se operou de maneira arbitrária e ilegal e violou os direitos constitucionais da vítima. Porém, o judiciário chileno não acolheu o pedido ao argumento de que a lei chilena, havia um decreto que exigia a autorização da igreja para que cada professor pudesse lecionar a religião mesmo numa escola pública. O Estado chileno foi condenado por conta disso e diversos parâmetros protetivos muito interessantes foram reconhecidos. Eu vou listar alguns deles. O primeiro deles, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos contém uma cláusula universal de proteção à dignidade, cujo fundamento se origina tanto no princípio da autonomia da pessoa, e também na ideia de que todas as pessoas devem ser tratadas como iguais. Veja aqui que a Corte Interamericana assume expressamente os postulados liberais. Então, a dignidade da pessoa humana está baseada na autonomia da pessoa e na igualdade. Outro standard muito interessante, a vida privada e familiar é inviolável, caracterizando-se a vida privada por um espaço de liberdade isento de ingerências abusivas ou arbitrárias por parte de autoridades públicas, o que já é mais fácil de se reconhecer, e também por parte de terceiros. Terceiros não podem prejudicar, não podem violar o direito à vida privada, esse espaço de isenção. Outro standard caminha no sentido de que a proteção à vida privada não se esgota no direito à privacidade. A vida privada, a proteção, o direito à vida privada é mais amplo do que o direito à privacidade, pois abrange uma série de fatores relacionados à dignidade da pessoa, capacidade de cada um de desenvolver a sua própria personalidade, as suas aspirações, a sua identidade, as suas relações pessoais. Ou seja, a forma como cada pessoa enxerga a si mesma e decide projetar-se em direção às demais. E, sobretudo, isso se revela por meio da condição de liberdade para que cada um desenvolva a sua própria personalidade. Outro standard
standard é o de que o direito à liberdade, previsto no artigo 7.1 da Convenção Americana, deve ser lido num sentido extenso, pois implica a capacidade de fazer ou não fazer tudo aquilo que esteja licitamente permitido. O que o direito à liberdade diz? Diz que toda pessoa pode organizar a sua vida individual e social conforme as suas próprias opções, identidades e convicções. Outro direito que foi reconhecido expressamente pela Corte nesse julgado é o direito à identidade, que é o conjunto, compreende o conjunto de atributos e características que permitem a individualização da pessoa em sociedade. E o direito à identidade compreende vários direitos. Apesar de não estar previsto expressamente, não estar previsto de maneira explícita na Convenção Americana, a Corte reconhece que o direito à identidade pode ser inferido, pode ser reconhecido a partir de outros direitos que estão previstos na Convenção Americana, como dignidade humana, a vida privada e a autonomia da pessoa. Também a Corte faz menção ao direito ao plano de vida e à individualização de cada pessoa, sobretudo em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. Olha que interessante. Identidade de gênero e orientação sexual são categorias jurídicas protegidas, reconhecidas e protegidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelo sistema interamericano em geral. Em relação ao direito à igualdade e à não discriminação, os Estados devem abster-se de realizar ações que, de qualquer forma, visem direta ou indiretamente criar situações de discriminação jurídica ou de fato. Então, o direito à igualdade e à não discriminação proíbe a discriminação não só jurídica, mas as discriminações de fato. As discriminações que são reconhecidas a partir de pesquisas empíricas, sociológicas. Significa que apenas são admitidos tratamentos diferentes a distintas pessoas ou grupos se perseguirem, se o tratamento perseguir finalidades legítimas, necessárias ou proporcionais. Então aqui a gente está falando dos mesmos estándares, dos mesmos parâmetros que foram reconhecidos expressamente pelas convenções interamericanas contra a discriminação e formas correlatas de intolerância, a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial. Em razão dessa obrigação de não discriminar, os Estados estão obrigados a adotar medidas positivas para reverter ou alterar situações discriminatórias verificadas em suas sociedades. Sobretudo, considerando os patamares, os parâmetros, os fatores previstos no artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Outro parâmetro interessante, outro padrão bastante interessante reconhecido nessa sentença, é o de que as convicções culturais, religiosas, sociológicas, econômicas e tal exercem sim um papel importante na vida e na dignidade das pessoas que as professam. Porém, de acordo com a Corte Interamericana, esses parâmetros de opinião pessoal não podem ser utilizados como guia interpretativo em controle de convencionalidade ou constitucionalidade para determinar direitos dos seres humanos. Em sociedades democráticas deve-se dar a coexistência pacífica entre o secular e o religioso, de modo que os Estados, o poder público, devem reconhecer e proteger a esfera de cada qual, inclusive para impedir as opressões, que o exercício do direito à liberdade, o exercício abusivo do direito à liberdade religiosa pode gerar na liberdade de outras pessoas. Outro direito digno de nota nessa sentença é o direito de acesso a funções públicas em condições de igualdade, previsto no artigo 23, inciso 1c da Convenção Americana. De acordo com a Corte Interamericana, esse direito deve vir acompanhado da efetiva proteção da permanência ao cargo que se acessou. Não basta apenas a igualdade, a não discriminação no acesso ao cargo, mas os procedimentos de nomeação, promoção, suspensão e demissão dos servidores públicos, dos funcionários públicos, nos termos da Corte Interamericana, todos eles devem ser objetivos e razoáveis e devem respeitar as garantias do devido processo legal administrativo ou judicial. Outro estándar interessante é o de que as garantias da liberdade religiosa, o direito dos pais, se for o caso dos tutores, de fazer com que seus filhos ou tutelados recebam educação religiosa de acordo com as suas próprias convicções, pode sim, de acordo com a Corte Interamericana, implicar
que o Estado solicite autorização às autoridades religiosas e, né, permita às autoridades religiosas selecionar os professores de religião que vão ministrar aulas sobre a sua doutrina. Olha que interessante, a Corte concorda com essa possibilidade, com esse poder por parte dos religiosos, das entidades religiosas. Apesar disso, né, embora exista esse direito, exista essa possibilidade, a Corte reconhece que quando as aulas estão sendo ministradas em estabelecimentos públicos com o custeio por parte do Estado, né, ou no âmbito público, o Estado deve, né, possibilitar o acesso aos professores ou às pessoas interessadas em lecionar, que tenham sido desfavorecidas em seus direitos, que tenham sido discriminadas por entidades religiosas. Elas devem ter acesso a um canal administrativo ou jurisdicional que permita que eventuais decisões arbitrárias, discriminatórias por parte dessas entidades religiosas sejam revistas pelo poder público, ou no plano administrativo, ou até mesmo porque as mais diferentes autoridades estatais, ou seja, obrigadas, as religiões já podem muito indicar os professores selecionados a exercer o controle aulas de religião, porém no ofício público, controle de ofício, a rede pública, de convencionalidade não entre as pode ser admitido práticas internas, uma atuação e a Convenção Americana de Direitos Humanos, no âmbito dos seus respectivos. As medidas de reparação reconhecidas pela Corte, neste caso, né, as medidas ordenadas pela Corte ao Estado chileno são as medidas de satisfação, né, no primeiro momento, a publicação da sentença, a publicação do resumo da sentença e tudo mais. Aqui não há uma novidade tão relevante. Também, nas medidas de satisfação, foi ordenado a realização de um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional por parte do Estado chileno. Então, um ato que deve ser realizado por meio de uma cerimônia na presença de altos funcionários públicos, de altos agentes públicos, tudo em conformidade com o desejo da vítima. E também esse ato deve ser divulgado pela mídia, né? Deve ser divulgado na mídia de maneira mais ampla possível. Olha que interessante, é uma medida de satisfação, o reconhecimento de responsabilidade internacional, por meio de uma cerimônia. Foram também determinadas medidas de reabilitação, né, que tem a ver com o sofrimento suportado pela vítima, em decorrência dos fatos e tal. E nesse sentido, olha que interessante, a Corte determinou que o Estado chileno arque com as despesas de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Além disso, foram determinadas garantias, medidas como garantias de não repetição. Então, foi determinada a adoção de um plano de formação para encarregados do poder público, para pessoas responsáveis por avaliar a idoneidade dos docentes nos estabelecimentos públicos, e sobre o conteúdo do direito à educação, à igualdade e à não discriminação, sobretudo em relação à proibição de discriminação com base em orientação sexual. E esse plano de educação e direitos humanos para as pessoas que trabalham na área da educação deve incluir indicadores, os danos compensatórios que possam ser verificados, danos materiais, para avaliar o progresso de sua realização. Os danos materiais são aqueles da sua implementação. Então, um plano de educação e direitos humanos, de educação antidiscriminatória, que possa ser avaliado em relação aos seus indicadores de sucesso. Também foi determinada pela Corte Interamericana foram determinadas medidas para garantir o devido controle administrativo e judicial, para que não se repitam decisões do poder público chileno similares a essa. E, por fim, foram deferidos danos compensatórios.
as despesas que sejam consequência dos fatos e também qualquer despesa, qualquer gasto, qualquer consequência de natureza pecuniária que tenha um nexo com os fatos do caso. E aqui, olha isso aqui interessante. A corte determinou o pagamento de $5.000 em razão, reconhecendo que a vítima, durante todos esses anos, a senhora Sandra Pavês, ela foi obrigada a arcar com pagamentos de tratamento psicológico. Então, esse tratamento psicológico que ela custeou vai ser reembolsado a título de dano material, não dano moral, dano material. Então, veja, nas medidas de reabilitação, o Estado chileno deve pagar de agora em diante tratamento psicológico e psiquiátrico para a vítima. Nos danos materiais, o Estado deve reembolsar a vítima em relação ao que ela gastou a título de tratamento